Olá, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live que nós estaremos realizando aqui. E hoje, conforme já anunciado, nós iremos falar sobre traumas. Eu quero poder discorrer aqui, acredito que não será possível em só uma live. Nós teremos que abranger aqui mais de uma live. Iremos falar sobre traumas emocionais. Então, você que está chegando aí, se prepare para nós podermos navegar nesse assunto que é tão importante, nesse assunto que é tão necessário para o desenvolvimento da nossa saúde psíquica, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual. Já vou anunciando o pessoal aqui no grupo, ó. Estou online. O que é um trauma em si, né? Eu acredito que muitos do que entrarão aqui, a maioria, possa ter realizado já terapia, possa ter buscado ajuda, né, sobre esse tema, porque as pessoas elas andam talvez preocupadas mais com outras necessidades do que a saúde da alma, a saúde do espírito. Mas aqui eu quero, através dessa live, através da maneira como nós conversamos, poder trazer uma percepção do ser, uma percepção de quem você é, para que a gente possa desenvolver uma saúde, uma construção aqui da alma, a ponto que se beneficie em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá? Eu estou com algumas pesquisas aqui científicas e o trauma é algo que eu tenho estudado durante muitos anos. E a ciência, se a gente for falar aqui no campo científico já, a ciência ela define o trauma como uma agressão sofrida. Não só uma agressão sofrida por uma violência, mas uma agressão sofrida a nível de que ela transforma toda a percepção do ser em algo doloroso. Principalmente quando nós tratamos aqui o trauma emocional, dá para se entender que o trauma emocional, na maioria das vezes, ele fere e ele dói mais do que um trauma físico. E quando nós sofremos traumas físicos, por exemplo, nós temos aqui protocolos para seguir. Alguns acreditam no protocolo que é a aplicação do gelo, outros acreditam no protocolo que tem gelo, mais repouso, mais imobilização, mais a entrada de medicamentos. Todavia, eu quero trazer aqui a percepção da origem etimológica do trauma, que é esse estímulo que você sofre, essa agressão, essa que é com violência, quando vem um agente externo e causa essa ferida. E quando nós começamos a mergulhar sobre o estudo do trauma, na figura humana, dessa configuração existencial do ser, a gente percebe que eu mesmo escrevi no meu livro que o primeiro trauma sofrido, ele é no nascimento. Eu quero que vocês me confirmem o áudio para ver se está legal e me confirmem também a imagem, se ela está tranquila, se a internet não está oscilando, para que a gente possa continuar. E aí eu vou continuar como nós continuamos em todas as lives, e aí, conforme o pessoal vai entrando, a gente consegue aí estabelecer uma continuidade. Então, só me confirma aí se a live ela está legal, se ela está fluindo e se o áudio também está bom. Se você puder escrever aí, eu vou agradecer, porque às vezes a gente tem conturbações aqui e eu já quero iniciar. Tá assim, né? Então vamos lá. Tá só eu e você aqui, Ed, então vamos seguir, só eu e você. Tratando do trauma, quando a gente começa a perceber o trauma, no meu livro eu quis trazer de uma maneira muito prática a percepção do trauma já no nascimento. Então, quando nós nascemos, nós já sofremos um trauma. E eu amo observar crianças recém-nascidas porque o nascimento em si, ele já é uma violência que o feto sofre, né? Na verdade, não é nem mais feto, é um ser, perdão. E o ser, ele sofre essa violência sendo retirado à força do seu habitat. E ali, nós já temos a primeira experiência traumática da vida humana, que é quando o bebê ele sai do seu conforto, ele tem um modo como ele respira, ele tem um modo como ele se alimenta através do cordão umbilical,
Ele tem um modo onde ele é carregado, onde ele é conduzido, e praticamente ali a sua vida está de modo, claro que ele tem uma vida ativa, mas praticamente está quase que de um modo passivo, apesar de o bebê ele ser o agente ativo da gravidez, mas no que tange a sua dependência, aquela criança sendo totalmente dependente da mãe, quando é retirada ali da barriga da mamãe e retirada ali do envolto da placenta, o primeiro choque que a criança tem é os seus pulmões rasgados. Então ela já muda o modo de respiração. Então aquele modo que era pelo cordão umbilical, os seus pulmões ainda virgens, não estavam experimentando ainda o ar. Quando a criança sai, ela já experimenta aquele oxigênio adentrando os seus pulmões e rasgando toda a sua composição pulmonar, e aquilo dói, e dói muito. Por isso que a criança chora, e ela chora já experimentando uma temperatura externa diferente de onde ela estava. Ela chora por estar sendo manuseada por mãos que antes não tinham contatos com a sua existência, e então, quando a criança nasce, ela já sofre um choque de existência. Esse choque é esse primeiro trauma, essa primeira violência. E aí vem o caminhar humano em busca de afeto, porque a criança ainda não sabe falar, ela não sabe se comunicar, ela está dependente, não se locomove, não consegue se proteger. E ali tudo que é induzido a ela é induzido por uma percepção que nós temos do ser humano baseado em um conjunto de percepções de outros seres humanos. Então, ainda que uma mãe de primeira viagem olhe o seu filho, a sua criança, e não consiga saber a melhor maneira de fazê-lo, ela faz por experiências prévias que ela ouviu, que ela leu, ou até mesmo por intuição. E ali a criança, ela vai sofrendo inúmeras agressões ainda que vêm, como por exemplo da ingestão de alimentos. O modo como a criança passa a ingerir alimentos é também diferente de quando ela estava na barriga da sua mãe, e então ela começa esse processo de transformação do seu sistema imunológico, do seu sistema digestivo, do seu sistema respiratório, de todo o seu sistema biológico. Isso causa náuseas, isso causa cólica, queimação no estômago, ela sente frio, ela tem a sensação, começa a ter as sensações de medo, claro, quando vai ganhando consciência, de medo, de abandono, de solidão, sensações de alegria, inúmeras sensações, enfim. E aí, conforme a criança ela vai se desenvolvendo nessa percepção, a gente percebe que a primeira fala, né, o primeiro modo como a criança tem de pedir algo é através do choro. Então, através dessa maneira como ela clama, né, ela vê que ela consegue, a cada choro, a cada grito, a cada motivação que ela tem pelo seu corpo, ela consegue ali de algum modo atrair a mama da mãe. Então a mama da mãe e a criança são um conjunto de relação afetiva. E ali quando a criança ela chora e recebe a mama da mãe, recebe o leite, recebe o alimento, recebe o colo, recebe o afago, é claro que a criança ela ainda não consegue perceber que ela não faz parte mais do corpo da mãe. E esse processo vai demorar um tempo ainda para que a criança adquira a consciência de que ela e a mãe não são uma pessoa só. E esse processo ele vai demandar muita dor. E nesse processo, todo ele acontece dentro de um trauma. Porque nascer é um trauma, nascer é uma violência. E essa violência ela vem sendo repetida, ela vem sendo experienciada por inúmeras frações. São frações na alimentação, como eu já disse, frações na respiração, frações da própria percepção do ser. E na construção dessas dores, na construção desses traumas, a gente vai tendo a primeira formação da consciência do recém-nascido. E nós temos alguns níveis de consciência, que eu não quero falar aqui desses níveis de consciência, eu quero falar a respeito do trauma. Esses níveis de consciência, passando um pano rapidinho aqui, nós temos a consciência que os especialistas da mente, né, a psicanálise, ela entende a consciência, por exemplo, anal, que é quando a criança ela começa a tocar o seu ânus, quando ela começa a experimentar os seus excrementos e ver que algo de ruim sai dela, que ela está excretando algo, e ela ali vai se entendendo, né, como um ser, tem a consciência
oral, a consciência bocal, tudo que a criança pega, ela lança na boca, porque até então a fonte de alimento, a fonte de líquido, a sua fonte de sobrevivência agora é da boca, não é mais no umbigo. Ela tem a consciência que ela vai adquirir corporal também, ela tem a consciência afetiva que ela vai desenvolver, enfim. Inúmeros níveis de consciência ali. A criança, quando ela vai desenvolvendo esses níveis de consciência, ela vai recebendo lacunas, ela vai recebendo portas para que ela feche e abre essas consciências. Então, conforme uma criança vai desenvolvendo uma consciência, por exemplo, oral, ela vai experimentando alimento, ela experimenta o amargo, ela experimenta o doce, ela experimenta o quente, ela experimenta o frio, ela experimenta o que a agrada, ela experimenta o líquido, ela experimenta o sólido, ela vai experimentando. E ela também vai experimentando os gostos do seu corpo, vai enfiando a mão, vai enfiando as coisas, porque até então, para que ela perceba o mundo, ela não tem a visão totalmente desenvolvida, ela não tem a audição totalmente desenvolvida, e aí ela vai experimentando o mundo por aquilo que ela prova. E essa consciência, quando vai sendo gerada, essa consciência ela vai se unindo ao corpo da criança, de modo que ela consegue entender o mundo de acordo com aquilo que ela experimenta. E se nesses momentos aí de desenvolvimento de consciência, a criança ela tem algum tipo de trauma, ela tem algum tipo de agressão, com certeza ela vai desenvolver automaticamente defesas. E ela vai desenvolver defesas que, claro, não serão conscientes, mas serão defesas que elas vão falar pelo um período de tempo na sua vida que podem até durar o seu período vital todo. Então, um dos aspectos que nós observamos do trauma é que quase todas as pessoas ou quase todos os pacientes, eles desprezam ou até mesmo nem lembram de quando iniciou a sua vida ou quando iniciou o seu período de percepção do ser. É por isso que a terapia, como eu já escrevi aqui, a terapia ela conduz o indivíduo a perceber, mas a psicanálise ela esculpe a consciência do indivíduo para que ele consiga retirar tudo aquilo que o engana na percepção, ou seja, todo aquele self enganativo. E aí então, através dessa escultura, através desse ato de talhar, o indivíduo vai conseguindo se mergulhar para que ele possa experimentar a origem do ser. E o trauma em si, ele vindo como esse agente externo, ele ameaça a segurança. E todo ser, quando ele caminha para a sua existência, ele procura segurança. Isso é de modo até inconsciente. Então o indivíduo procurando a sua segurança, quando ele sofre um trauma, vou citar um exemplo aqui do frio. Vamos supor que quando você era criança, você teve um trauma com frio muito forte. E através desse trauma, você vai criar defesas. E o seu processo de percepção do frio agora, ele está danificado. Está danificado porque através dessa percepção do frio, você vai criar inúmeros, quase que centenas ou milhares de defesas para que te bloqueie quando você perceba a sensação do frio. Há um exemplo também, se você, quando criança, teve alguma experiência com fome. Vamos supor que você tendo essa experiência com fome, você desenvolve inúmeras defesas, abre-se na sua rede neural uma faceta tão maravilhosa que vai criar bloqueadores para inibir qualquer sensação de vulnerabilidade diante da fome. Boa noite a todos vocês que estão entrando, eu estou continuando, tá? Então, quando você está nesse período de formação da consciência e você vai sofrendo esses estímulos, o seu corpo também, ele vai se desenvolvendo em consequência desses traumas. E a nossa composição corporal, nós temos a composição que é fenótipa, que é aquilo que eu percebo ao meu olhar, e temos a percepção genética também, que é aquela que está interna. Ou seja, quando um ser ele se forma corporalmente, nós sabemos que a expressão corporal ela começou primeiramente em uma informação. E tem detalhes, por exemplo, corporais. Eu amo estudar isso. Quando eu comecei esses estudos há mais de uma década atrás, na percepção corporal do ser,
Você sabia que a sua expressão corporal, a sua forma corporal, ela diz muito sobre os estímulos que você sofreu? É um exemplo. Crianças que desenvolvem braços alongados, né, dedos bem alongados, você percebe que é uma criança que ela teve não uma criação, mas ela desenvolveu o ato de mamar, de pedir muito. É como se ela entendesse que ela precisa agarrar as coisas e que ela precisa segurar aquilo que ela tem oportunidade de segurar na hora. E pode perceber, crianças que desenvolvem os braços bem alongados, os dedos bem alongados, foram crianças que mamaram muito, foram crianças que elas precisaram se desenvolver nesta condição de agarrar. Quando nós temos também a fronte, por exemplo, a protuberância dos lábios, a protuberância da arcada, você vê que isso já é uma inclinação à irritação. Crianças que experimentaram separação dos pais ou conturbação dos lares, elas vão desenvolvendo também essas protuberâncias. É claro que isto ainda é causa de estudos, mas tem livros maravilhosos que falam sobre a nossa composição corporal, inclusive na criminologia. Quando na Itália se iniciou esse estudo forense de criminosos e perceberam que criminosos tinham uma composição arcaica, uma arcada dentária diferente, eles tinham ombros já inclinados à agressividade, a uma postura diferente, enfim. Percebeu também que na morfologia do ser você tinha significações também cognitivas. E é claro, isso a neurociência descobriu com a neuroplasticidade, que conforme você pensa, você molda o seu corpo. Então, nós, como sendo energia também, a energia, quando ela se condensa para se tornar a nível material, é claro que ela passa por uma transformação, mas assim como aquilo que você pensa, você pratica, as suas práticas revelam também os seus pensamentos, aquilo também que você deixa correr no seu ser como informação neural, vai criar uma estrutura física representativa àquilo que você pensa. E isso muda drasticamente a forma do seu corpo. Como se você estiver inundado ou inundada de pensamentos ruins, pensamentos depressivos, pensamentos deteriorativos, você percebe que a sua face muda, a sua inclinação corporal muda, a sua fisiologia vai sendo alterada. E se você transforma esse tipo de pensamento em pensamentos bons, leves, em pensamentos que trazem alegria e pensamentos que te elevam, você percebe que isso molda também a sua estrutura física. Então, quando nós reparamos em crianças, por exemplo, que já estão sofrendo essas danificações nas suas consciências, essas modificações vão criando defesas e estímulos que falarão por uma vida inteira. Então, se você sofreu um trauma com a fome, um trauma com o frio, se você perdeu alguém que você amava muito cedo, se você sofreu o trauma da falta, da pobreza, por exemplo, que pode ter sido um trauma, não que a pobreza seja um trauma, mas você pode ter interpretado a pobreza como um trauma. Você pode ter interpretado um acidente de um carro ou algo que ameaçou a segurança como um trauma, e isso ficou dentro de você, se espalhou em inúmeros estímulos, e esses estímulos eles moldaram a sua morfologia corporal. Eles moldaram também a forma como o seu corpo se construiu. Então pode ser que a forma como a sua escápula se desenvolveu, a forma como o seu tórax se desenvolveu, a forma como o seu rosto se desenvolveu, é claro que isso é resultado genético, sim, é resultado genético. Mas o gene ele é formado por informação. Então a informação que você entregue para esse gene pode ter sido uma informação de proteção, uma informação de esconderijo, uma informação de tentativa de significação. E aí é preciso uma observação muito bem detalhada para você entender o ser que está carregando esse trauma. E o que eu acho incrível é que com tudo isso que eu estou falando, que a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria já entende do ser, quando você atrela isso às últimas descobertas do funcionamento da memória, você percebe que a memória, como já foi falado aqui diversas vezes,
nós não temos um lugar no nosso cérebro que armazena a memória. A memória ela acontece por sinapses, ou seja, formações de conexões neurais. Então, quando dois neurônios se comunicam, essa comunicação é chamada de sinapse. E essa sinapse, ela entrega informações que nós sabemos que isto aqui forma todo o circuito neural. Então, o que é a memória? Uma comunicação. E quando nós percebemos que se não há no cérebro uma estrutura que condense e armazene a memória, e a memória ela é esse conjunto de informações e coligações de respostas contra as respostas, de informações dos neurônios, em todas as células do nosso corpo há neurônios. Então, esta rede neural, ela está espalhada em todo o nosso corpo, ou melhor, em todos os nossos órgãos. Então, pode ser que uma memória sua traumática, uma memória sua não significada, esteja armazenada ou esteja passando em alguma parte do seu corpo que não precisa ser o cérebro. Pode ser no seu rim, pode ser no pâncreas, pode ser no pulmão. E o que eu acho mais interessante é que a medicina holística, ela já trata isso. Como se existissem doenças, por exemplo, cânceres que dão ali no esôfago, cânceres que dão no aparelho digestivo, que são resultados de traumas, que são resultados de rancores, que são resultados de memórias não ressignificadas. E para ser mais absurdo aqui na informação que eu estou trazendo, absurdo na profundidade dessa informação, quando o Ocidente começou a se deparar com a medicina holística e principalmente a acupuntura, por exemplo, eu vou trazer uma informação para vocês aqui, talvez que possa surpreender alguns aqui. Eu não sei se você já fez acupuntura, eu particularmente já fiz, mas quando o Ocidente começou a perceber a acupuntura, tiveram cientistas que fizeram estudos da acupuntura e tem um incrível, que quando ele estudou a acupuntura, ele viu que já tem a noção da ciência chinesa que existem pontos no nosso corpo que eles estão interligados. Então é como se você mexesse um ponto lá no seu pé que vai afetar em uma dor de cabeça que você está sentindo no lobo frontal do seu crânio aqui, do seu cérebro. Então, existem pontos que você pode mexer ali na ponta do seu dedo que vai desentupir ou vai descongestionar, por exemplo, uma veia do seu coração. E aí, quando eles começaram a estudar a acupuntura, eles perceberam que naqueles pontos existia uma coligação e uma corrente. Só que a acupuntura, ela tem já todas as informações dessas vias que se passam a energia, e eles não, essas vias estão na corrente sanguínea. E aí quando foram estudar a corrente sanguínea, eles viram que não respeitava o fluxo da corrente sanguínea. E aí então eles estudaram o fluxo das redes neurais. E aí quando eles estudaram os fluxos das redes neurais, eles viram também que não respeitava o fluxo das redes neurais. E aí então foi onde eles observaram através de aparelhos de ressonância magnética, por exemplo, e colocaram substâncias no corpo humano que passavam e seguiam todo o fluxo enérgico do mapa da acupuntura, e para o espanto deles, eles perceberam que exatamente nos pontos que a acupuntura marcava como fluxo de energia, estava passando a energia. Então eles perceberam que além de nós termos o fluxo sanguíneo do nosso corpo que passa pelas veias, nós temos o fluxo do sistema nervoso que passa nas nossas terminações nervosas, nós também temos um fluxo enérgico. E aí então é onde nós temos já a doutrina ou filosofia ou ciência esotérica que trata isso muito bem, que eu sou apaixonado na filosofia esotérica, onde consegue já enxergar o corpo humano com esses fluxos de energia. E aí então, para quem é adepto ou segue alguma religião oriental, você tem, por exemplo, os pontos dos chakras, né? Que tem muitos budistas, confucionistas, hinduístas que acreditam nesses fluxos que seguem o chakra. Eu acho interessante que nas escrituras, por exemplo, você encontra uma correspondência do fluxo enérgico da existência lá em Apocalipse, quando trata que Deus ele está entre 24 anciãos. Se você reparar, a coluna vertebral humana, ela tem 24 vértebras.
E na meditação, quando eu comecei a estudar também a meditação através do Yogananda, que particularmente foi o que acendeu os estudos e a divulgação da meditação aqui no Ocidente, você percebe que na meditação, quando você fica na posição de lótus, por exemplo, para meditar, você deixa correr energia pela sua coluna vertebral, que é onde passa a nossa energia também neural. E aí então, quando você percebe que em Apocalipse fala dos 24 anciãos, você pode fazer uma analogia que aquilo ali é a coluna vertebral do espírito. E essa coluna vertebral do espírito também pode ser interpretada como os 24 turnos que nós temos da nossa existência. Eu já ministrei isso diversas vezes, mas eu acredito que poucas pessoas conseguiram entender a fundo o que eu queria trazer, mas agora estou trazendo aqui para vocês. Então imagine o nosso dia sendo dividido por 24 turnos. Esses 24 turnos que são divididos, eles são divididos pela volta que a Terra dá em torno de si mesma. Então, eu tenho 24 frações de um dia. Então, a dádiva que eu tenho de percepção da existência, que dura um dia, ela é dividida em 24 turnos. A minha coluna vertebral tem 24 vértebras, então é como se eu tivesse uma oportunidade de existir em 24 pedaços e eu tivesse uma oportunidade de estar bípede por 24 vértebras. Como se eu estivesse também com a oportunidade de ter a consciência por tudo que eu consigo emanar aqui, nas minhas redes neurais, aqui nesse eixo central que traduz toda a minha energia vital. Então repare, eu estava falando já da primeira percepção do trauma, a primeira percepção da consciência, trouxe aqui a percepção, um exemplo da acupuntura que traz toda essa rede enérgica no nosso corpo e que os cientistas comprovaram e que realmente não é uma ciência que você consegue datar, mas é uma ciência que você consegue provar os resultados pelo que ela promove. E então, quando começaram a estudar as bases da ciência holística, eles perceberam que grandes descobertas que foram descobertas hoje, 2000 anos depois de Cristo, já eram verdades há 5000 anos atrás. Como, por exemplo, quando você estuda as artes herméticas do Kybalion, por exemplo, a arte mística do Egito, você percebe que essa energia iniciática, essa magia iniciática que existia no Egito, já era uma verdade que era oculta aos sábios, mas que eles já percebiam sem ter todos esses aparelhos tecnológicos que nós temos hoje. Então, como eles percebiam? Através da maior medição da existência, que é o homem. Então, nós vimos que o homem ele estava tão conectado com a natureza e com a sua existência, que ele conseguia se perceber e ele conseguia até mesmo receber informações através da sua intuição que ele não conseguiria através da lógica. E a lógica, ela não é a máxima percepção da existência. Muito pelo contrário. A lógica é uma forma reduzida de você perceber o mundo, porque você tem que fazer diversos cálculos para perceber o mundo através da lógica. Já a intuição não. O ser que percebe a existência de modo intuitivo, ele não precisa ter um acúmulo de informação muito vasto. Ele só precisa ter um coração puro. E aqui, continuando na nossa desenvoltura sobre o que é o trauma, quando você começa nessa percepção de ser, quando você começa nesse aflorar de consciência, repare, todos esses níveis enérgicos que você tem, toda a consciência que você desenvolveu, a consciência anal, consciência oral, consciência sexual, a consciência emocional, e conforme você vai progredindo, a sua consciência ela vai sendo gerada por contrastes. Isso é interessante, como eu já falei algumas vezes aqui também. Você está vendo o tom da minha pele para o tom da minha blusa através do contraste. Então você percebe onde termina a minha blusa e onde começa, por exemplo, o meu pescoço, através do contraste que é gerado aqui nas imagens. Então assim a consciência é gerada, através do contraste.
Então, a consciência, ela é progredida através do trauma. Então, esse trauma que você gera, ele consegue entregar para você uma percepção do contrário. O grande problema é quando o trauma ele é interiorizado e ele não ganha significação. Então, quando você é encontrado com uma força contrária e ela vem através do frio, através da fome, ela vem através do repúdio, ela vem através da traição, ela vem através do abandono, e você começa a se comunicar com a vida por signos, e aqui me deu uma autorização, porque eu mandei, a Ed estava conversando comigo, e eu falei para ela que no meu aniversário eu parei para reinterpretar os signos que estão se comunicando comigo. E a vida, ela se comunica conosco através de signos. Um exemplo, quando você começa a estudar a gramática, você percebe que na estrutura da nossa língua nós temos a ortoépia e nós temos a prosódia. O que é a ortoépia? A ortoépia é a pronúncia correta da palavra. E o que é a prosódia? A prosódia é a acentuação, ou seja, a entonação correta da palavra. E o que eu acho interessante é que toda palavra, toda letra, ela tem um fonema. Então, um fonema é o som da letra. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou emitindo a entonação necessária do conjunto dessas letras. E essas letras, quando elas são formadas, elas formam uma palavra, e toda palavra ela tem uma estruturação morfológica. E o interessante é que esse fonema é a unidade sonora e a letra é o símbolo que vai me entregar o fonema. Então, quando eu quero falar a palavra pai, eu uni a letra P, A, I. Então, sabendo da estrutura desta palavra pai, quando eu falo pai, eu estou usando fonemas, P, A, I, mas estou usando letras. Então, o fonema da palavra P é P, justamente P. Então, quando eu vou usar a palavra P, ou unir todas as letras que se formam a palavra pai, melhor dizendo, eu estou utilizando aqui códigos. Então, a linguagem é um código. Para eu aprender, por exemplo, inglês, eu tive que aprender os códigos. Então, eu tenho as letras e tenho os fonemas. Então, a vida, ela também tem a sua linguagem. E a vida se comunica conosco através de códigos, de signos. E a vida vem se comunicando comigo com esses signos. Esses signos são as letras. E essas letras juntas, elas trazem um fonema. Então, quando a vida está me entregando percepções, eu interpreto essas percepções com alegria, com dor, com tristeza, com empolgação. Eu preciso entender que conforme a vida vai se entoando para mim, eu vou discernindo o vocabulário de como a vida quer se dialogar comigo. E o interessante é que se você perceber como a vida se conecta com você, você vai ver que a existência ela não é um vácuo. Então pode ser que agora você esteja pensando em algo, já dei esse exemplo, e pouse uma borboleta na sua janela. Pode ser que você esteja pensando em algo e relampeie de repente, ou pode ser que o seu cachorro ou o seu pet venha e deite nos seus pés ou lamba a sua perna. Ou pode ser que, enfim, aconteçam inúmeras variáveis no seu dia que você perceba como uma resposta. Mas para que você perceba isso como uma resposta ou comunicação, você tem que estar interagido. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava passando pelo meu processo de depressão, o meu processo de descoberta e redescoberta do meu eu morava em frente a uma cafeteria muito famosa aqui em Brasília, que não é boa, mas é famosa, chama France Café. E ela é 24 horas. Então, basicamente, eu descia, ficava nessa cafeteria e de vez em quando, ou de vez em sempre, vinham pessoas conversar comigo. E eu lembro que eu estava conversando com um amigo e tudo mais, daqui a pouco, quando eu toquei num assunto, começou a tocar uma música. Na hora que começou a tocar essa música, eu falei, para. Coloquei no Shazam e aí me veio uma música que falava, não desista, continue, olhe para cima, não pare por aí. Eu parei, falei, silêncio, aí fiquei ouvindo. E aí eu vou percebendo, sabe, a existência, e você tá andando, daqui a pouco você escuta o canto do pássaro, daqui a pouco passa uma brisa,
vai acontecendo inúmeras coisas. Às vezes você tá andando, passa um carro, joga uma poça e aí suja a sua calça, você tem que voltar a trocar de calça. Esse atraso conduz para você uma distância que você não vai alcançar naquele tempo, você vai ter que voltar e essa volta vai produzir para você um outro nível de percepção, uma outra conexão com outros acontecimentos, talvez até as pessoas que você iria encontrar continuando. Agora você vai encontrar outras pessoas através da volta que você deu, porque você vai atrasar 5, 6, 10 minutos. Então, a vida vai se comunicando com você por esses símbolos. A vida vai se comunicando com você através dessas formas. E conforme você consegue ler essas formas, você consegue se discernir no mundo. Você consegue se perceber como um agente que não está isolado, mas está em sinergia com tudo que está acontecendo. E voltando a falar dos traumas, o trauma, quando ele acontece, ele pode gerar inúmeras, como eu já disse, atitudes que elas serão agidas, serão ocasionadas, serão feitas, serão acreditadas de modo até mesmo inconscientes. E os traumas, eles podem se comunicar por inúmeras formas. Você pode estar tendo pesadelos, inúmeros pesadelos. O seu inconsciente pode estar fazendo essa lavagem cerebral em você e você pode ter até mesmo o mesmo pesadelo ou o mesmo sonho durante anos. Anos, sempre sonhando com o mesmo arquétipo ou talvez sonhando com as mesmas figuras. Iremos falar sobre isso. O trauma pode estar se comunicando com você por flashbacks, que você vive por déjà vus. Talvez você tenha constantes déjà vus. Os traumas, eles se comunicam com você também por reações adversas. Reações adversas quando você se coloca diante de uma situação. Os traumas podem conduzir você também a um isolamento social. Você pode ter criado uma fobia de pessoas ou uma apatia quanto à interação. Os traumas, eles podem também gerar oscilações de humor. Talvez você esteja aqui bem tranquilo, e aí de repente vem uma música, de repente vem um pensamento, de repente vem um estímulo, de repente vem um gatilho que na hora já muda a maneira como você está interpretando o mundo. E o humor, ele é uma interpretação. Eu acho incrível quando a ciência começou a desenvolver o estudo da medicina. A primeira medicina, ela foi criada baseada nos fleumas, né, através dos temperamentos. Então foi descoberto que existiam doenças que se manifestavam em certas estações. E aí, assim como o nosso ano é dividido em 4 estações, nós temos também a divisão de 4 temperamentos. Então nós temos os fleumáticos, nós temos os coléricos, temos os sanguíneos e temos os melancólicos. E aí foi descoberto, através desses temperamentos, que as certas pessoas que tinham a predominância de tais temperamentos tinham a predisposição para adquirir tais doenças em tais estações. Eu dei esse estudo uma vez, em 2014, a respeito da correlação dos temperamentos com as personalidades e também com certo tipo de doença. Depois a gente trabalha isso, é muita informação para uma live só. Então, voltando, quando você tem já na ciência essas descobertas e esse desenvolvimento das oscilações do humor que são percebidas de modo científico, pode ser que os traumas estejam alterando o seu humor de modo inconsciente. Pode ser também que a insônia seja também uma significação de um trauma que não seja ainda percebido. Pode ser também que a dificuldade de concentração também pode ser uma significação de um trauma que você experimentou e está internalizado. Eu tenho um exemplo aqui para trazer que foi o que me inspirou a gravar. Eu postei nos meus stories algumas ministrações, mas tem uma em particular que é a autorresponsabilização do ser. Quando eu sentei para ouvir a história de uma alma, e ela começou a contar para mim a história da sua alma, e ela dizia, começou contando de quando ela casou, era muito nova, e foi contando, só que em nenhum momento ela contava para mim a história dela como se ela fosse a eu ativa, ou seja, como se partisse dela as decisões. Sempre quando ela me falou,
a história dela, tinha a mãe, aí veio o namorado, aí através do namorado veio o marido, através do marido e veio filhos e filhas, enfim, e separações e voltas e separações, enfim, e sempre o culpado era outro, e isso se passaram, eu acho que 24 anos. E aí quando eu ouvi tudo isso, quando ela terminou de contar uma história que eu acho que durou quase 1 hora, eu perguntei para ela bem assim, quando foi que você foi a agente principal da sua história? E o que eu acho mais incrível é que ontem eu assisti o primeiro episódio da 6ª temporada de Black Mirror. E trata a história de uma mulher que a vida dela se torna um programa. Se transforma um próprio programa dentro da Netflix, onde se chama Joanne, que é o nome dela. É chata ou é ruim. É harmful. Harmful significa chata, desinteressante, ruim. E ela vê a vida dela passando. E é interessante que ao ver a vida dela, ela vê o tanto que a vida dela era vazia de significado. E aí vocês vão ver no decorrer do episódio como que ela busca e encontra a significação da própria existência. E aqui que eu quero começar falando desse reencontro. Porque agora eu estou só falando que é o trauma. E quando você começa essa busca só é possível quando o olhar interno ele é aberto. A filosofia esotérica trata isso como a abertura do terceiro olho. É quando você abre esse olho do espírito. A cultura xamã, ela trata isso muito bem como a investigação do ser. O ser vai para uma floresta, ele tem um rito iniciático, e através desse rito iniciático, ele inicia essa descoberta da abertura do terceiro olho. Quando você vai na tradição cristã, você vê que Jesus Cristo foi ao deserto para ficar lá 40 dias, para ser aberto esse olhar do seu espírito, onde ele percebe e entende que era o Filho de Deus. Você vai ver que a partir... isso é interessantíssimo falar, porque quando você abre aqui nas Escrituras, Mateus capítulo 4, você vê que Jesus Cristo, antes de entrar no deserto, há uma declaração sobre sua identidade incrível. Então, o capítulo 4 de Mateus, ele fala a respeito da ida de Jesus ao deserto, mas o último versículo que inicia a história de Jesus Cristo no deserto é o versículo 17, que diz: E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, a quem a minha alma se compraz. É interessante que Jesus Cristo, antes de ser levado ao deserto, ele tem uma afirmação da sua identidade pelos céus. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é motivo até que me inspire a escrever um livro, porque você percebe que Jesus Cristo ele vive 30 anos nessa construção da sua identidade, nessa construção da sua figura de como ele era como filho, como era irmão, de como ele era como irmão, como um cidadão, como um discipulador, como um mestre. Só que quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão, você vê que há uma declaração dos céus a ele, ou seja, há uma declaração do Espírito, há uma declaração de dentro para fora. Essa declaração que vem do alto, uma declaração que vem da essência do ser, afirma e diz, este é o meu filho. Então, depois que Jesus Cristo tem a sua afirmação de identidade, ele é conduzido ao deserto para que ele perceba-se como filho. Então entende que depois que ele tem a afirmação da sua identidade, ele vai ao deserto para confirmá-la. E foi baseado nesse contexto, baseado nessa verdade, que eu escrevi o capítulo Poder da Solidão. É interessante que quando você pesquisa no meu livro, a palavra trauma, ela tem 27 ocorrências. E uma das ocorrências que a palavra trauma é tratada no meu livro está lá na página 26. E eu quero ler o seguinte para vocês. Na página 26 eu digo: alguns anos se passaram e o que deveria ter sido enfrentado ali somente foi adiado. O divórcio veio como módulo litigioso, marcas profundas na alma ficaram. A vítima tentou seguir em frente, mãe solteira, agora enfrentando uma vida de desafios para estudar, trabalhar e cuidar do filho.
Se viu vulnerável, tentou de todas as formas provar que havia superado o trauma, colocando nas práticas superficiais uma mensagem de superação. Todavia, ainda estava imersa no antro religioso que havia como estigma de separada. Isso aqui é um testemunho que eu trato aqui de forma crônica, como crônica discorrendo, de uma alma que ela, no início, quando me procurou, eu lembro, muitos anos atrás, tinha sido agredida, estava sofrendo violência doméstica. E aí eu já aconselhei ela a romper, é claro, não romper somente o seu matrimônio, mas romper aquela ocasião, né? Em um momento falei para ela terminar. Falei para ela romper aquela ocasião, porque primeiro já estava na esfera criminal e segundo, já estava causando danos à sua psique. Só que ela foi aconselhada por um outro líder religioso, onde disse que ela deveria orar, deveria pagar um preço para provocar, através dos rituais, uma metanoia no seu companheiro, coisa que é absurda. Isso para mim é absurdo. Como que você vai ser objeto ou vai ser produto de expiação para que ocorra a metanoia no outro? Isso não existe. A metanoia ela ocorre em você. E o que aconteceu? Aconteceu que passaram os anos, veio o divórcio litigioso. Quando veio o divórcio litigioso, ela voltou a contato comigo, passou a me seguir nas ministrações e tudo mais. Só que ela tentou colocar uma imagem nas redes sociais, na sua imagem própria também, de superação, que ela tinha superado. Então ela começou a postar fotos, postar vídeos, mostrar que estava bem e dava a entender, claro, para quem sabia, que ela estava tentando simplesmente enviar uma mensagem. E aí, a gente vê que ela maqueia aquele trauma e não significa. E o que aconteceu? Passou um pouco tempo, ela começou a se relacionar com outro rapaz e casou com outro rapaz. Então já foi o seu segundo casamento. Depois que ela se casou e, enfim, deu uma sumida e colocou toda a esperança naquele novo relacionamento, e o óbvio aconteceu. Passaram-se um ano e pouco, terminou. E aí, ficou uma moça jovem com 2 casamentos já, com 2 divórcios. E aí então, agora que vem as marcas mais profundas. Porque aí então a sua própria percepção de ser estava fragmentada. E também a sua atividade, até mesmo econômica, atividade profissional, atividade como mãe, estava com débitos. Você me entende? E aí ela teve que começar todo esse processo que foi adiado. E aí então, onde eu chego para falar sobre a significação do trauma. Quando você recebe esse trauma, talvez tenha traumas aí dentro que você não perceba, porque eles não estão na superfície, eles estão profundos, lá como o Titanic, sabe? Que fizeram aquele submarino para alcançá-lo e não conseguiram. Portanto, como que você consegue trazer esse trauma para a consciência? Primeiro, através do diálogo. Você precisa de pessoas, ou precisa de uma pessoa com confiança. Uma pessoa que te inspire, uma pessoa que traduza para você paz, fortaleza, emancipação. Um tutor que possa fazer com que suas dores sejam ouvidas. Um tutor que possa receber as suas declarações e não te julgar. Esse processo acontece através da oração, claro. Acontece através da meditação, quando você se transforma nesse interlocutor. E é claro também, quando você encontra uma segunda pessoa. E esses diálogos, eles vão produzindo essa elevação do trauma à superfície, assim como também a leitura. Eu sempre indico leituras. Leituras específicas, leituras que te investiguem, não leituras que somente te autoajudem e mascarem e adiem a percepção do próprio ser diante daquilo que está convivendo. São leituras que elas vão te investigar a tal ponto que talvez possam até te assustar. Eu recebi um relato de uma leitora que ela ainda não teve coragem de abrir o meu livro. E eu entendo. Ela ainda está nesse processo de separação, só que ela está com medo diante de tudo que ela vai encontrar no meu livro. E eu respeito esse processo. Respeito porque, ainda que ela esteja adiando esse encontro, a gente vê que esse medo a está paralisando. E
uma forma muito óbvia de identificar os traumas é quando você é paralisado diante de uma situação. Esse livro, eu o parei de escrever em 2019. Quando eu cheguei em uma palavra e escrevi, travei. E aí não consegui mais prosseguir. E fiquei travado por meses, que eu não conseguia voltar à escrita. Porque aquilo visitava em mim partes que eu não queria iluminar. E essas partes que nós evitamos iluminar são partes que elas vão nos bloquear. E talvez você esteja vivendo isso, vivendo a prática de atitudes que estão te bloqueando. É como se você não conseguisse romper. É como se existisse uma trava que sempre que você vai te torna para trás. Lembra do testemunho que eu falei da alma que me contou a sua história de vida e ela não era a personagem principal, ela não era o eu ativo? Quando você vê pela retórica daquele que está se lamentando, daquele que está se lamuriando, você percebe que há uma vitimização, há uma terceirização da dor. É como se houvesse a projeção. E um dia eu vou falar da projeção. A projeção para mim é um dos maiores males da humanidade. Quando, por exemplo, nessa série da Netflix, como eu falei desse episódio, e há uma explicação fantástica, o porquê que você mostrar as coisas boas, o porquê que você mostrar a característica evidente de uma pessoa que traga paz, que traga conforto, não dá ibope. Porque quando você mostra algo bom, as pessoas tendem a invejar. Então você tem que mostrar a deteriorização de uma pessoa, porque isso traz engajamento. Porque as pessoas se assimilam, elas se assimilam a outra catástrofe. Porque ao assimilar a uma outra catástrofe, essas pessoas medíocres, elas se satisfazem. Pelo menos não sou só eu que estou me dando mal. E este modo de promover essa dependência de engajamento é o que está alimentando o nosso comércio hoje, que está alimentando a nossa cultura. Porque a nossa cultura hoje ela ficou atrelada ao comércio. Antigamente, quando você percebia a formação cultural, ela não estava atrelada ao comércio. Os grandes pintores, escultores, escritores, eles não faziam o que faziam por dinheiro. Eles não faziam o que faziam pelo retorno salarial, muito pelo contrário. Quando suas obras foram descobertas nos pós-mortem, ou foram descobertas quando eles estavam já ao final de sua vida e não usufruíram a riqueza daquilo que eles produziram. Consegue me entender? Então, esse trauma que é sofrido, ele produz também esse estresse pós-traumático. É interessante ouvir pessoas quando elas começam a falar da vida e começam a expressar aquilo que as trazem dor, aquilo que as bloqueiam, aquilo que as limitam. É muito fácil, através do discurso, você perceber o trauma. É muito fácil, através das evidências desses fonemas que são utilizados. Lembra como eu falei da estrutura linguística? É muito fácil. Quando você percebe os signos que as pessoas usam para traduzir os seus bloqueios, você percebe que o trauma ele está escondido até mesmo através de atitudes. E quando a consciência não consegue traduzir o trauma, o ser produz vício. Em 2015 eu gravei um vídeo falando do vício. O vício ele é um alternador de consciência. Então, quando o trauma ele não é consciente, ele gera atitudes mutilatórias. Ele gera atitudes que machucam o ser. Então, isso é um grande problema da religião, quando ela olha o ser que está se mutilando, que está viciado e o condena. Quando olha o ser e o coloca em um destino final. Quando olha um ser e já diz que ele está condenado, que ele merece. Agora, vem aqui comigo. Para que você vai desejar o fim eterno de um ser que já está sofrendo? Para que você vai desejar a aniquilação de um ser que já está perdendo a sua família, que já está solitário, que já está angustiado? Por quê? Porque traduzir em ódio o discurso
da religião? Por que traduzir em segregação? Por que distanciar as pessoas? Por que provocar tanta separação? Sabe? Foi por isso que eu fui praticamente expulso da igreja evangélica. As pessoas perguntam, Danilo, por que você não é mais pastor na igreja evangélica e tudo mais? Porque não me cabia mais. Eu acredito e sou cristão, a minha vida, as minhas obras comprovam isso, mas nunca concordei. O primeiro estudo que eu fiz a respeito do inferno e trouxe os pastores, falei, vamos estudar a respeito do inferno. O inferno ele é físico, ele é existencial. Você percebe que o inferno, principalmente na literatura religiosa, ele é um inferno existencial. Jesus Cristo nunca trouxe a evidência física do inferno, muito pelo contrário. O inferno ele está ampliado à consciência do ser. E, pasmem também, o inferno ele é totalmente necessário na evidência humana. Porque você só consegue encontrar a percepção da gratidão quando você experimenta essa percepção desse inferno existencial. Quando você experimenta essa angústia visceral do ser. É que você recorre a essa limpeza da sua consciência. Quando você recorre a essa batalha contra o mal. É quando você consegue perceber que a sua liberdade ela te prende, que você acredita na verdadeira liberdade que vem pela disciplina. Justamente quando você entende e lê diversos textos, como por exemplo a Divina Comédia, quando você experimenta ler Soren Kierkegaard no Desespero Humano, e aí você vê que o desespero humano ele é traduzido como esse inferno existencial, e esse inferno existencial é essa vivência da culpa, é essa reexperimentação da dor. E os estudos já comprovam que crianças que sofreram traumas, elas traduzem nos seus comportamentos, nesse estresse pós-traumático, elas repassam esse trauma em comportamentos, elas repassam esse trauma em vícios. E hoje nós vemos que à noite, por exemplo, quando dá, já são 22 horas como é que a cidade funciona? A cidade funciona para manutenção do vício. O vício pornográfico, o vício sexual, o vício alcoólico. Você vê que a evidência da luz, ela está diametralmente oposta à obscuridão do ser na obtenção do vício. Então você repara que quando o sol ele vai saindo, quando a luz vai saindo da natureza, é como se fosse evidenciando as nossas sombras, fosse evidenciando as nossas dores, fosse evidenciando as nossas inclinações perversas. E assim é traduzido na prática humana também. Agora, na noite, você vê que há casas, por exemplo, que são totalmente ornamentadas, arquitetadas para a manutenção do vício, para a manutenção da diluição do caráter, para a evidência do adultério, para a evidência da mentira, para a evidência da luxúria, para a evidência da cobiça. E aí, quando o sol reaparece amanhã, você vê que há um rebote de consciência onde as pessoas pensam, o que foi que eu fiz ontem? E aí, a gente prossegue nessa manutenção do caráter, onde o caráter ele vai sendo evidenciado pelas práticas que o viciam. E as práticas que o viciam são justamente essas respostas contra traumas. Essas respostas que elas são inconscientes, mas elas vão mutilando o ser que não se descobre. Vai mutilando o ser que sofre o repúdio, sofre a carência, sofre a dor, sofre a não correspondência, e então vai se retraduzindo em neuroses, vai se retraduzindo em vícios, como eu já falei, em predisposições, vai se retraduzindo em memórias que vão se evidenciando com práticas, vão se fortalecendo com essas práticas, e com o fortalecimento dessas práticas vai tendo o acréscimo e a expansão memorial. E quando há expansão memorial, esse ser ele acredita realmente que ele é aquilo que ele pratica, que ele é aquilo que o foi ferido. Eu trato na página aqui
Deixa eu ver qual que é a página do meu livro. É lá no final. 198. Na página 198, na verdade, é antes. Eu trato na página 178, quando eu trato no capítulo Quem Eu Sou, e nós já falamos um pouco aqui, lá no final da página 178 eu falo: ainda que se o trauma ou a vivência tenha sido em uma época de inocência ou fase indefesa, a atitude de construir uma cidade interna em volta da ferida é propriamente uma escolha pessoal e exige empenho diário, sendo reforçado os estímulos memoriais a todo instante. Ou seja, é impressionante que quando há ferida, você percebe que quando você se corta, quando você traumatiza o seu corpo, por exemplo, é criado envolto desse trauma uma estrutura para proteger. Então, quando você se corta, por exemplo, e há a criação de uma estrutura do seu corpo em volta daquele corte, imagina a sua alma quando ela é ferida. Há uma criação em volta da sua alma para proteger aquela ferida. E essa proteção é justamente para dar mais rapidez ou para dar mais profundidade à sua recuperação. E o que estão fazendo hoje? Almas que são feridas, ao invés delas se protegerem para se curar, elas criam toda uma vida em volta desse trauma. E é uma vida que se baseia em correlação com esse trauma, ou seja, qual é a distância que você está do seu objetivo? Ao invés da pessoa calcular, eu vou te responder, Fran, a distância que ela está do objetivo, ela calcula a distância que ela está do trauma. Então a vida dela se baseia em direção ao trauma. Ou seja, quando eu terminei, aí eu comecei a estudar, mas aí eu consegui aquele emprego, e aí eu passei naquele concurso, ou eu iniciei outro relacionamento, ou eu comprei esse carro, ou eu me mudei. Tudo baseado no trauma. É tudo baseado no término, é tudo baseado talvez no repúdio, é tudo baseado... quando alguém morreu e eu fiz isso, aquilo, sabe? É baseado no trauma. O trauma passa a ser o ponto de partida. E você vê que a vida da pessoa se comunica nos meridianos que se correlacionam com o trauma, como se o trauma fosse um marco zero. E a Fran me perguntou aqui agora, e como se libertar do trauma? Isso é importantíssimo. A primeira libertação do trauma vem com o encontro da solidão. E eu vou falar isso até o fim da minha vida. Esse encontro com a solidão, Fran, é quando você vai se encontrar consigo mesmo, sabe? Eu estou desenvolvendo um livro que se chama No Chão da Existência. É quando você encara as comportas, ou seja, as medições do seu ser, e aí você não tem estímulo algum, você não tem muleta alguma, você se encara. Você se encara na sua vulnerabilidade. Você se encara na sua necessidade. Você não precisa postar foto para receber comentários ou likes para que você se entenda como alguém. Você não precisa pedir opinião de ninguém para que você tenha certeza se você está certo ou convicta. Você perde o medo de práticas, por exemplo, para agradar a Deus ou acertar nas evidências dogmáticas para que você seja conduzida ao céu e que seja liberta do inferno. Você se liberta desse trauma quando você encara a ferida, mas principalmente ao encarar a ferida, você a significa. E a significar é você anular a sua narrativa. Anular a sua narrativa. E falo ainda mais. Se eu perguntar para você, Fran, como que foi sua viagem aí para os Estados Unidos, você vai me dar um relato seu. Se eu perguntar
aí, para todos os que voaram para os Estados Unidos, qual foi a sensação deles para a companhia aérea? Eu vou ter várias opiniões, porque cada um experimentou o voo de uma forma. Talvez você foi extremamente bem atendida pela comissária ou comissário de bordo, e a pessoa que sentou ao seu lado, não. E aí você falou que a viagem foi maravilhosa, comeu bem, dormiu bem. Talvez a pessoa que estava lá ao lado de um recém-nascido não conseguiu, que eu já viajei, não conseguiu nem pregar os olhos, porque o recém-nascido só chorava, a pressão atmosférica dentro do seu corpo conturbando. E aí a viagem foi terrível para quem estava lá ao lado. Então a mesma viagem que foi experimentada por você, para outra pessoa, foi experimentada de outra maneira. E se eu perguntar para você como que ela foi, você vai contar para mim baseado em partículas que você lembra, onde você prestou atenção. Mas ainda o seu relato, o seu discurso sobre o que você viveu pode ser uma mentira, porque pode ser contrário à realidade. Mas foi para você verdade, porque você me conta os fragmentos daquilo que você percebeu. E quando você percebe, você aplica o efeito do esquecimento, porque você esquece aquilo que não merece sua atenção e traz à evidência somente aquilo que merece a sua atenção. Então o seu relato, o seu discurso é uma tentativa de me convencer à sua percepção. Quando eu escuto outro relato, é a tentativa de percepção, de convencimento para que eu acredite no outro relato. Então, nós temos aquele ditado que em uma versão você tem a história de um, a história de outro e a verdade. E isto é uma máxima filosófica. Então, quando você conta o seu discurso, por exemplo, para Deus, falando das suas dores, falando dos seus problemas, repare que até na maneira como eu relato a minha dor ou relato a minha existência, tem doses gigantescas de gratidão, porque não estou percebendo o cuidado de Deus, o afeto, o livramento, a misericórdia. E ainda assim, o meu relato é baseado nas minhas limitações e também nas minhas exigências. É, portanto, que o salmista ele descobre que o segredo da cura do trauma é a gratidão. Quando ele agradece, ele é grato por tudo aquilo que lhe passa, porque ele percebe que ele está dentro da harmonia da existência. Ele percebe que nada foge à arquitetura do amor. Portanto, você enfrentar esse trauma, ele vai te libertar, e eu vou abrir aqui meu coração para vocês. Vocês veem que eu sempre estou abrindo no final das lives, e aí alguém escreveu aqui, a Marques, quantas pessoas que abandonam histórias para viver uma vida frágil? Isso, exatamente, olha só. Sabe uma das coisas que... Como é que eu vou poder falar isso, senhor? Sabe uma das coisas que não pega mais comigo? Jogo na relação. Esse joguinho para produzir dependência, esse jogo mesquinho para produzir uma atenção, sabe por quê? Eu tive uma descoberta tão profunda do meu ser, que se eu estou com alguém, e esse alguém, por exemplo, tenta produzir em mim uma dependência através da chantagem, da psicologia contrária ou do ciúme, vai se frustrar. Vai se frustrar porque não vai ter de mim a mínima dependência. Eu não tenho medo de perder ninguém. Não. Então, as relações que são estabelecidas, elas têm um princípio, né? Essas relações de hoje, que é o princípio do medo da pessoa ir embora. O medo de você perder, o medo de você ser abandonado. E eu perdi esse medo há muito tempo. Essa descoberta que eu tive de mim, em Deus, eu não preciso de outra pessoa para me evidenciar. Então, ao me relacionar com alguém, essa dependência ela não existe. Esse ciúme provocado não existe. E a pessoa que tenta provocar isso, ela se frustra de tal maneira, porque ela vê que ela não consegue me domar por isso. Ela não consegue produzir em mim um vislumbre às suas finanças, um vislumbre aos seus diplomas, um vislumbre à sua beleza. Eu não posso abrir tanto aqui a minha vida, porque vai expor pessoas e eu não gosto disso. Eu não gosto porque não é justo, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que se rendem ao contra-cheque do outro, à beleza do outro,
ao tanto de likes que o outro tem. Isso não engrandece os meus olhos, sabe? As diplomações, a sua evidência social, isso pra mim, você vai ver que você vai chegar diante de mim e vai ser tratado como um ser humano. E o mais impressionante disso é que a nossa cultura tem poucos filósofos que se entregaram a esses estudos, mas eu estou estudando um ali, que é um filósofo suíço que eu amo. O livro está ali longe, senão eu pegava. Quem disse que sucesso tem a ver com acumulação de dinheiro, sabe? E quando você vê a construção do nosso século passado, como que surgiram os coaches, né? Como que o marketing ele foi gerado para te promover que se você comprar aquilo, você será bem-sucedido, você será satisfeito. O nível de tédio que é alcançado quando você atinge um objetivo, ele é totalmente proporcional à excitação que você tem quando você adquire um bem. Então, quanto mais eufórico você fica ao adquirir um bem, isso está correlacionado proporcionalmente ao tédio que você vai ter ao adquiri-lo. Então, quanto mais você luta para obter algo, a força que você aplica na luta para obter algo vai ser proporcional à frustração que você terá após atingir aquele algo. E a Fernanda dizendo que se tornou egoísta, me tornei esta pessoa. Olha, o egoísmo, ele tem que ser profundamente investigado. Porque talvez o egoísmo que você esteja falando que está, né, na condição de ser, seja esse capítulo do meu livro quando eu falo sobre opte por si mesmo, ou opte por si, ou a única opção. O egoísmo ele parte quando você não quer compartilhar. O egoísmo ele parte quando você pensa propriamente e somente em si. Somente. Agora, se priorizar não é um egoísmo. Você entender o que sua alma quer e priorizar o que sua alma deseja, no intuito de que isso produza paz em você, isso não é egoísmo. Então, quando nós falamos sobre a cura do trauma, quando nós falamos dessa percepção, quando a Fran me perguntou e eu disse que esse enfrentamento ele acontece quando você se desliga das distrações, sabe? Quando você investe na busca de quem você é. Eu recebi um áudio hoje de manhã de uma grande amiga aqui da família. Ela completou 44 anos ontem. E ela me mandou um áudio e ela disse que ontem, no discurso da família dela lá, nos parabéns, ela disse que a vida dela se resumia em antes de me conhecer e depois de me conhecer, porque eu trouxe para ela a evidência da vida. E eu percebo isso claramente nas pessoas que se relacionam comigo em qualquer nível. Porque ao observar uma alma, a primeira coisa que eu observo é o que ela deseja, sabe? E um dos motivos, por exemplo, de eu não gostar muito de show é porque quando eu começo a olhar a multidão e começo a olhar aqueles gritos da alma, não os gritos das vozes, o grito da alma, quando eu percebo a inclinação ao álcool, a inclinação à perversidade, não só a perversidade do vício em si, mas a perversidade de não se respeitar. Quando eu também vejo no dia a dia a entrega das almas ao vazio, quando eu vejo a busca pela evidência do reconhecimento, do engajamento, isso produz em mim angústia, uma angústia assim que se eu ficar muito tempo no Instagram, eu mais perco do que ganho. Essa é a grande verdade. Se eu ficar muito tempo exposto às redes sociais, me tira tanto, sabe? Me tira muito. Porque eu fico olhando ali e eu sinto a dor, eu sinto o desespero, sabe? Quando há a tentativa daquele ser de ser aceito, de ser visto.
E ele vai tentando de inúmeras maneiras, de inúmeros posts, e aí você vê, sabe, pessoas que querem um like, que querem um engajamento mostrando somente partes do seu corpo, ou promovendo tantas imbecilidades, tantas idiotices. E você vai vendo e vê, meu Deus, que desespero, que desespero, que desespero, que vontade, sabe, de querer ser visto. E não é o dinheiro que vai dar isso, não é a Lamborghini, sabe? Vou abrir aqui mais também. Antes de ontem, no meu último serviço, o colega me mostrou o vídeo da Melody. Eu nem sabia quem era a Melody. Eu sabia que era aquela criança que todo mundo zoava, que o pai, o sonho do pai, era que ela fosse famosa, e me mostrou um vídeo dela, ela cantando na garagem de casa com as Lamborghinis, né? E aí ela cantando e tal, e começou a me falar que ela brigou com a Ana Castelli, e começou a falar, eu olhei assim e falei, meu, eu não sei nem do que você tá falando, mas essa menina aí, meu espírito arde quando eu olho pra ela, meu, ela perdeu a essência, cara. Olha o que essa menina se tornou. E olha o tanto de visualização que essa menina tem. Tu acha que ela vai abrir mão disso? Sabe? Eu vou continuar aqui, deixa eu ler o que é a Fran. Nossa, pensei que estava ficando uma religiosa por olhar as pessoas assim e desejar que elas realmente encontrassem o verdadeiro sentido na vida. Não, então, olha, eu vou continuar, Fran, nesse mesmo pensamento seu. E aí você olha, eu olhei ela e falei, meu Deus, ela se tornou um ídolo. Ídolo. Tá vazia, tá oca por dentro. Sabe, quando eu tinha o Facebook, aquela Andressa Urati, quando ela se converteu e tudo mais, e eu escrevi um texto sobre, me crucificaram. Aquilo não foi conversão. Aquilo era tudo busca por mídia. Aquilo era tudo busca por tentar exercer a sua influência em uma outra plataforma. Ela saiu de uma plataforma, foi para o mundo gospel, tentou e agora voltou pior. E aí você vê o desespero da alma, e eu falo isso pelas inúmeras pessoas que me procuram, que se abrem comigo e são famosas na internet. Pessoas que têm 100 mil seguidores, 300 mil, 400 mil seguidores, e um vazio na alma terrível. Tem que produzir conteúdo, tem que vestir roupa e tirar foto, e tem que dar engajamento, e tem que dar like, e tem horário para postar, e tem que fazer, e tem, meu Deus, e compra curso, e faz o curso, e segue um método, e se transforma em membro, e compra o livro, e exerce aqui, exerce ali, e tem que ir pro culto, e tem que ser parceiro, e tem que comprar o carnê, e tem que, sabe? E tem que, quando você vê, vai perdendo, e eu, meu Deus, a vida tá clamando para ser vivida. E a gente olha a estrutura do nosso país. Eu acabei de receber um áudio aqui, ó, de uma alma lá do sul, que quer sair do país. Quer sair. Quando você olha a estrutura do nosso país judiciária, você olha a estrutura do nosso país política, é desanimadora mesmo, claro. Mas como é que você cura um país? Será que você cura um país com medida provisória, com protesto, sabe? Será que se o evangelho não entrasse no coração de um político daquele, ele mudaria a percepção dele do ser, sabe? Hoje tudo é feito em torno do voto, o político só faz algo para ganhar mais voto. A corrupção, o uso dos lobistas. Quando você vê o comércio, como é feito, os financiamentos, só para enganar, taxas embutidas, querendo passar o outro para trás, enganar a respeito da origem de um produto. Quando você vê todas as relações humanas, a gente cura com o amor. Se você desperta um amor dentro de um ser, ele muda o propósito do comércio dele. É para ganhar dinheiro? É, mas ele passa a ser humano. Ele passa a tratar o funcionário com mais dignidade. Ele passa
a comprar e a vender o produto dele com um propósito. O dinheiro dele não vai ser para gastos supérfluos, porque agora tem uma significação do amor dentro dele. É por isso que Jesus Cristo investiu em almas, e o nosso investimento tem que ser em almas. Se eu quiser mudar somente estruturalmente a sociedade, eu vou perecer. Eu preciso mudar as almas. Eu queria ter um encontro, eu queria ter um encontro com o Bolsonaro, eu queria ter um encontro com o Lula. Eu queria ter um encontro com um senador, com um deputado, um encontro, cara. Um encontro, para que de alguma maneira a unção pudesse transpassar, o caráter, a consciência. E Jesus Cristo fez isso. Olha o que ele promoveu. E quando nós percebemos a existência que nós estamos vivendo, nós somos uma sociedade que é fruto de um trauma. Se você perceber a nossa sociedade como organismo, nós representamos um corte, uma ferida no tempo. E nós somos essa ferida no tempo. O trauma, como eu disse, é um fonema da existência. E o fonema, como eu expliquei, é esse som, essa pronúncia. Essa pronúncia de que algo aconteceu, algo precisa ser visto. E essa volta para o interior, onde você não remenda um trauma. Você não aplica um anti-inflamatório num trauma. Não. Você não muda a composição química do que você está tomando para significar um trauma. Não. É uma investigação. Requer entrega. Requer, falar, conversar, decidir, começar a agir. Requer isso. Comecem eu perguntando como é que é a sua vida, quais são os seus planos, quais as suas aspirações. E eu encerro aqui hoje e amanhã nós iremos continuar a segunda parte dessa live. Eu vou deixar ela salva aqui. A segunda a gente deixa para amanhã. E fiquem todos com Deus. E enviem mensagens no pessoal que eu respondo e